vale de ossos secos, mas eu quero tirar algumas lições aqui. Isso aqui é uma profecia, e a palavra vai dizer o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Quando a Bíblia diz a mão do Senhor, significa a unção dele, ou o poder dele. E a unção dele vem para uma finalidade, um fim proveitoso. Nunca a unção de Deus vai se manifestar se não for para fazer algo na vida de alguém, ou por alguém. Amém? Ou através de alguém. E nesse momento aqui, veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Repete comigo: rebuliço. Rebuliço. Eu gosto dessa palavra. Depois eu te explico por quê. Aleluia. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E então no versículo 10 ele obedeceu, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército grande e extremo, em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair da cova, ó povo meu. Porei em vós o meu, só que agora está com E maiúsculo. Até agora estava com E minúsculo. Isso significa que ele estava falando sobre vida, sobre o espírito humano. Eles não tinham espírito, precisavam ser novamente humanizados. Agora eu digo, nesse momento ele promete algo. E ele diz: eu vou agora colocar o meu espírito. Amém. E vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Eu quero parar por aqui. Aleluia. Vamos começar. Em primeiro lugar, isso é uma visão. Isso é uma profecia. Toda profecia, ela carrega o seu conteúdo literal. O conteúdo do qual Deus está dizendo para alguém, através de alguém, e com a intenção
de alcançar uma época na vida de alguém. Amém? Nesse caso aqui, todo escatologista, todo homem que estuda a palavra acerca das profecias, chega, pelo menos os que eu conheço e conheci, e quando paro para conversar acerca dessa questão, isso aqui está falando do Holocausto Judaico, em 1930 e pouco, até o final da Segunda Guerra Mundial. E quando Deus dá essa palavra a Ezequiel, ele fala para alcançar uma geração completamente distante daquilo. Ou seja, a palavra em si, a profecia, carrega essa literalidade. A palavra se cumpriu. Por quê? Porque Israel nem era considerado uma nação. E de repente, lá na frente, essa palavra se cumpre porque Deus levanta o povo, leva para a sua terra de volta, se forma um estado, amém? Esse estado está lá, glória a Deus, o país está lá. Forma esse estado e depois disso se levanta povos para tentar impedir o levante desse estado. E aí nós temos a Guerra dos 6 Dias. E para lutar a Guerra dos 6 Dias já tinha um exército. Se Israel não era nem nação, quanto mais ter um exército. Então Deus recuperou a história dessa nação, restabeleceu a nação e levantou pessoas. Agora eu digo a você, essa é a parte literal da profecia. A profecia se cumpriu? É só olhar para a história. Se cumpriu ou não? Sim. Só que ela também carrega uma palavra que dá para se contextualizar. E o que é isso? Encaixar na tua vida agora. Amém. Você não é judeu, você não vive em Israel. E você não precisa nem ir para lá para provar nada para você mesmo. Se quiser fazer turismo e conhecer a terra, vá. Mas eu quero dizer, os homens às vezes colocam, através de crendices e através da falta do conhecimento, elas veem Israel como a solução de problemas para as suas vidas. Mas elas não entendem que agora a Terra Santa somos nós. Aleluia. E onde eu contextualizo essa palavra? Em primeiro lugar, Deus vem e dá uma ordem. Todas as vezes que você receber uma ordem, você deve obedecer. E todos os dias nós temos ordens específicas através da palavra de Deus. E Deus não vem dar ordens para mostrar que Ele é a autoridade. Ele vem simplesmente mostrar um caminho melhor para o seu povo. Deus não dá ordem porque Ele é autoritário, mas sim porque Ele ama o seu povo. E Ele sabe melhor o que é melhor para você, Ele sabe do futuro, Ele sabe das coisas. E todo aquele que se julga inteligente deveria obedecer a Deus. Todas as vezes que Deus me diz algo, e Ele diz para que eu faça algo, imediatamente eu quero fazer, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Mas o que eu vejo nesse texto, como contextual, algo para os dias atuais é o seguinte. Ele diz para aquele homem profetizar. Em primeiro lugar, ele era um profeta. No Velho Testamento, Deus falava às pessoas através de homens. E a unção de Deus só via sobre 3 categorias de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. Você não vê Deus falando com mais ninguém. Ou seja, o mundo era dividido pelos que estavam numa condição diferente e o povo seguia as instruções dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Haja vista Davi. Davi era o quê? Rei. Mas também foi profeta. Amém? Quem ungiu Davi? Samuel. E Samuel era o quê? Quem me ajuda aí? Profeta. Amém. Quando você volta lá para os tempos de Moisés, Moisés realmente foi um profeta. Mas, quem era o sumo sacerdote? Arão. Deus falava, Deus pediu, Deus ordenou que o tabernáculo fosse feito e separou cada coisa no seu devido lugar. E ele falava com as pessoas através desses homens. Está comigo? Amém. Moisés não subia lá no alto da montanha. Então, irmãos, hoje você não precisa subir a montanha. Hoje você fala com Deus em qualquer lugar. De lá para cá só melhorou. De lá para cá só melhorou. Irmãos, não piore. Melhore.
Não olhe para trás. Essas coisas são a sombra daquilo que haveria de vir. Glória a Deus. Quando você quer entender a palavra, você precisa ler o Novo Testamento, para que você possa compreender aquilo que Deus falou no Velho. O que eu vou contextualizar nesse texto é usando textos do Novo Testamento para trazer para você a memória de como isso continua real nos dias atuais e como utilizar essa ferramenta. Que ferramenta, pastor? Ei, profetiza. Isso é coisa para profeta, pastor. Eu não sou profeta, não tem problema. Mas na sequência ele diz: fale aos ossos. Aleluia. Jesus falou: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que se diz, assim será com ele. Aí eu digo, se Deus usou a sua palavra para falar com Ezequiel e provocá-lo a fazer, a pergunta que eu faço: por que Deus não disse e mandou Ezequiel dizer? Deus não poderia chegar e ele mesmo dizer e Ezequiel só contemplar? Presta atenção, irmãos, existem coisas que Deus faz, existem coisas que você deve fazer. Amém. E essa é a prova da bondade de Deus, porque tal como Ele é, somos nós nesse mundo. E Ele disse: a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus é quem carregam a essência de Deus, a capacidade de estar aqui na terra, fisicamente humanizados, mas pensando como Deus pensa e falando como Deus fala. Amém. Aleluia. E Deus usa aquele homem para dizer: ei, fale aos ossos. Ossos são estruturas. Estrutura. Eu digo a você, existem estruturas que estão ali prontas, só precisando de quê? De carne, de nervo, ou seja, de acabamento. Algumas coisas estão mal acabadas e outras coisas nem existem. Tanto para as que não existem, tanto para quanto as que estão mal acabadas, só existe uma saída: fale aos ossos. Amém. Deus nos deu uma ferramenta. Nós precisamos entender que esse negócio de falar pela fé não tem nada a ver com uma crença minha ou uma metodologia de alguém que veio ensinando uma nova regra. Pelo contrário, isso é uma atitude de quem anda em fé. Existem duas coisas que fluem na fé: a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo nada. E de fato aquele homem não via nada até que ele começou a falar. Amém. Aleluia. Agora presta atenção, não é só falar. Depois que eu falo, qual é a atitude que eu tenho diante daquilo que eu mesmo disse? Se Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele falou, ele sabe que aquilo que saiu da boca dele ia se concretizar em algum momento. Agora presta atenção, quando Ezequiel fala, imediatamente naquele momento, coisas começam a acontecer, mas nem tudo ficou pronto a partir do momento que ele disse. Ele disse e continuou a dizer. Uma parte começou a se resolver, mas nem tudo estava pronto. E quando precisou aprontar a obra, ele continuou a obedecer o que Deus mandava ele fazer. Profetiza, fale. Resolveu uma parte, mas falta a outra. Profetiza, fale. E dos quatro ventos virão o quê? O Espírito. Aí você vê lá com E minúsculo. Até aí era com o homem. Mas depois dali ele falou assim: agora é comigo. Eu vou colocar sobre ele o meu Espírito e ele viverá. Aleluia. Aleluia. A parte de Deus, irmãos, foi te encher do Espírito. A tua parte é falar a palavra, irmão. Aleluia. Glórias ao teu nome. Deus já te deu o Espírito dele, para que através do Espírito dele você fale pelo Espírito, ou seja, pelo homem que você é aqui dentro. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu tenho direito àquilo que Ele me falou. E se eu replicar aqui na terra, é Deus falando em mim e eu falando através de Deus. Não se trata de um papagaio cantando, irmão. Se trata de um ser humano nascido de novo, carregando a essência de Deus, o DNA dele, falando em linha com o que ele pensa. Não é possível que nada aconteça. Pelo contrário, é impossível não acontecer nada.
A impossibilidade é o contrário. Ah, será? Já é. Tire a dúvida. Qual é o problema nosso hoje? Duvidar daquilo que Deus fala. Duvidar daquilo que Deus fala. Irmãos, duvide da sua própria dúvida, mas não duvide daquilo que Deus já falou. Agora vem o comportamento correto. Abra em Salmo capítulo 40. Você está comigo, querido? Amém. Esse texto mexe comigo porque ele fala de estrutura. Nós precisamos de estrutura. Presta atenção, querido. Esse texto de Salmo 40, ele completa o que eu quero trazer de mensagem nessa noite. É muito simples. É uma mensagem extremamente simples. Porém, extremamente poderosa. Ela resolve problema sério. Ela me tira de problema sério. Fale um problema sério aí. Não, não fale, irmão. Fale a palavra para o problema sério. Porque a palavra é muito mais séria que o problema. O problema se vai diante da seriedade da palavra, hein? Deus é um Deus sério, irmão. Mas nem por isso ele é mal-humorado. Ele é sério. E ele está te ensinando a ser sério. Sabe o que é ser sério? É ficar firme na verdade. Agora, cheio de alegria. E é disso que eu quero falar agora. Porque há um contexto diante desse texto de Ezequiel que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia com mais intensidade. Porque isso valeu lá atrás para um homem que não tinha consciência de uma vida espiritual como você e eu podemos ter hoje. Aquele homem viveu na sombra das coisas que haveriam de vir. Irmãos, se eu ver a tua sombra, eu não consigo lhe identificar. Eu não consigo lhe identificar. Se eu só visse sua sombra, eu jamais te identificaria. Talvez você que é mais íntimo da pessoa que você anda com ela todo dia, eu digo aí marido e mulher, né? Talvez, olha, eu acho que fulano está vindo. Mas dificilmente pela sombra você identifica alguém. Mas quando alguém chega, naturalmente a sombra chega junto. Você não identifica pela sombra, você identifica pela presença. No Velho Testamento era a sombra. Hoje você tem a presença. Não dá para identificar Deus 100% pela sombra, irmão. Você vai ter que entender que agora a presença está aí. É por ela que você identifica as coisas. É bom demais saber disso. Isso me tira da sombra. Isso ilumina a minha mente. Aleluia, glória a Deus. Salmo capítulo 40. Eu vou abrir aqui. Nós vamos avançar aqui já para terminar a ministração de hoje. E a Bíblia vai dizer o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, e de um charco de lobos, pôs os meus pés sobre a rocha. Para aqui um pouquinho, o que Jesus disse? Aquele que construiu a sua casa na areia, vieram os ventos, as tempestades, deram contra ela e a casa caiu. Porque estava construída, a estrutura estava no lugar errado. A estrutura tem que ser firme. E para aguentar a firmeza de uma estrutura, a base tem que ser firme. Irmão, você nasceu de novo para ser um cristão. E como cristão você tem que estruturar-se espiritualmente para construir a sua vida sobre essa rocha. Ele fala, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lobos, e me pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele não só te tirou de um lugar ruim, mas te colocou num lugar melhor. E nesse lugar melhor existe condição de gerar estrutura e acabamento. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E o texto continua dizendo, para melhorar, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita a soberba, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem se contar. Ei, presta atenção, diante dessa realidade,
da qual eu preciso trazer à existência, crendo, falando, confessando, declarando, há um procedimento correto na hora do esperar. E aí é onde muito crente erra e perde. Não sabe esperar certo. Esperar não é cruzar os braços, sentar lá e ficar triste e chorando, esperando a hora de acontecer alguma coisa. Porque aquele que confia no Senhor, irmãos, ele já sabe que tem um cântico na boca. E ele, ao invés de esperar murmurando, ele espera adorando e comemorando, porque ele sabe o que recebeu. Gente que não sabe o que tem, não sabe nem onde vai chegar. Mas quem já entendeu o que recebeu, já começa a celebrar. A fazer um poema. Eu quero dizer para você, irmãos, é tempo da gente começar a comemorar antes. É a faixa do eu já sabia que eu falei semana passada. E ele diz, coloque carne, coloque nervos. Fale, meu filho, encha a estrutura, preencha a estrutura, traga, mas insista em falar. Não foi só uma vez. Deus não falou somente uma vez. Deus falou para você. Esse texto de Ezequiel me coloca naquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Ah, nós cremos, por isso também falamos. É ontem, é hoje, é amanhã. Enquanto eu viver nessa terra, as coisas vão funcionar pela mesma métrica, pelo mesmo jeito, pelo mesmo caminho. Jesus é a palavra. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, só tem um jeito, só tem uma forma. O justo viverá pela fé, irmão. Mas a fé, ela tem ações correspondentes. Aquilo que você fala no seu dia a dia e o comportamento que você tem, mostra o nível de fé que você vive. E eu não tenho o direito de te avaliar, mas você deve se avaliar. O nível de fé que eu vivo hoje agrada a Deus? Oh glória! Se não agrada, irmãos, eu preciso mudar. E se eu me alinhar, ei, Deus está disposto a mover céu e terra a teu favor. Ele é o mesmo Deus que falou com Ezequiel, é o mesmo Deus que falou com Daniel, que livrou Daniel. É o mesmo Deus que lá no passado fez tudo existir pela mesma via. E disse Deus, haja, e ouve. Aleluia. Esse poder criativo, irmão, ele está dentro do ser humano que nasceu de novo e recebeu o Espírito dele que ele mesmo colocou. A sua parte e a minha é projetar espiritualmente as coisas e materializá-las. Meu Deus do céu, isso parece uma loucura, pastor. Como é que eu vou materializar alguma coisa? Sim, saladinho. Vem 1 milhão para mim. Não é assim. Mas eu digo a você, irmão, se você começar a confessar diariamente a vida que você quer viver, passe mais um tempo e veja. Amém. Aleluia. E eu falo para dinheiro chegar. Eu falo as coisas que eu vou viver e ter. Aí eu sempre falo para as pessoas, porque quando toca na questão financeira, tem muita gente que se fecha, tem gente que se abre, tem gente que, por causa do sistema de crença, começa a pensar, mas não, esse negócio de dinheiro não. Mas se você não gosta de dinheiro, dá para mim. Agora eu digo para você, o dinheiro na mão de crente não é melhor do que dinheiro na mão do mundo? Então o dinheiro devia estar todo na igreja. Sabe por quê? Na mão de crentes cheios do Espírito, para a gente poder mudar o mundo. Porque Salomão mesmo disse, o dinheiro por tudo responde. Eu digo a você, os crentes poderiam estar vivendo melhor, nós poderíamos estar vivendo melhor, de forma melhor. Então, quer saber de uma coisa? Não é chorar pelo leite derramado, mas é impedir que ele se derrame novamente. Amém. Através de um procedimento correto, através de uma palavra sábia, através de um dia a dia, onde eu regue minha vida com a verdade, e a verdade me liberta. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu chamo a existência pela fé, assim como Deus disse, faça, fale, profetiza, fale. E o tempo foi mudando, e a coisa foi fluindo, e os ossos começaram a juntar osso com osso, estrutura com estrutura, e de repente você sai de uma posição ruim para uma posição boa, e de repente aquele emprego que está horrível se torna bom, de repente aquele dinheiro que não sai, ele aparece.
De repente aquela pessoa que você precisava para resolver um problema, só ela pode, ela vem e resolve. Ei, eu estou falando de mudar de vida. Dá para melhorar, irmão. Não olhe para aquilo que você não tem, para aquilo que você ainda não conseguiu ser ou estar. Mas olhe para aquilo que Deus está fazendo através da palavra dele e se comporte como alguém que já recebeu. Comece a celebrar um pouco mais. Comece a adorar um pouco mais. Eu gosto de fazer confissões ao som de música, porque aí eu já vou me ajudando, entendeu? Eu boto uma música e já começo a celebrar. Eu começo a falar a palavra e confessar e confessar. Irmãos, às vezes você levanta sem vontade nenhuma de fazer o que é certo. Isso não quer dizer que você acordou com vontade de fazer errado. Mas você simplesmente quer fazer coisa nenhuma. Mas naquele momento que você não quer fazer coisa nenhuma, você levanta pela fé o gigante que está dentro de você, que é você de fato. E faz alguma coisa acontecer. E abre a tua boca e começa a declarar, declarar, declarar. É inevitável, a alegria começa a chegar, a chegar, a chegar. E de repente você está tão alegre que você não entende nem por quê. Mas você compreende aqui, foi por causa da confissão, por causa das declarações. E quando a estrutura estava incompleta, eu comecei a gerar carne, eu comecei a gerar nervo, eu comecei a gerar o que eu precisava. E de repente, de fato, o exército estava pronto na minha frente. O tempo passou e eu decidi acreditar, e eu vi. Fique de pé, irmão. Em nome de Jesus. Amém.